Então, boa noite a todos. Muita alegria eu recebo todo mundo, em casa ou aqui, em nome dessa equipe espiritual e de todos os trabalhadores do Instituto Espírita de Asa Cruz, essa casa maravilhosa, que já está preparado para nós recebermos aqui nesse momento a grande vibração que vai nos ajudar. Porque mesmo antes de iniciar, vamos pensar uma coisa: por que estamos aqui, todos nós? E eu completamente incluída nisso, né? Porque nós queremos conversar sobre ideias que nos ajudem a equilibrar o nosso pensamento, o nosso comportamento e as nossas atitudes. Porque com isso nós vamos viver muito melhor e vamos manter o nosso equilíbrio e a nossa sintonia com esses bons espíritos. E claro que aqui nessa casa nós nesse momento estamos recebendo nesse ambiente maravilhoso, mas nós podemos nos ligar a essa equipe em qualquer lugar. Então quem está em casa ou a qualquer momento nós podemos nos elevar e pedir, porque todos esses recursos estão disponíveis para nós. E sabendo disso, que a nossa vontade é estar aqui para isso, vamos então começar o quê? Fazendo uma prece, elevando as nossas ideias, pensando coisas boas e começar sempre agradecendo essa oportunidade maravilhosa de conhecer Jesus, de ter nas mãos a oportunidade de melhorar, de receber muitas ajudas, ferramentas para isso. Senhor, obrigada por essa casa maravilhosa que nos recebe, nos acolhe e nos ajuda a ter uma vida melhor desde agora. Que tudo que a gente conversa aqui possa ser aproveitado para que possamos mudar nossas ideias e melhorar as nossas vidas, fazendo o que está programado para nós, que é ir para frente, cada vez mais. Obrigada, então, que assim seja. E é por isso que o assunto que a gente escolheu hoje, bastante inspirado e bastante por necessidade própria, sempre a gente fala assim, é flexibilidade. Vamos então conversar um pouco sobre isso, né? Aproveitar e vou passar algumas pesquisas que eu fiz, certo? E que eu achei bastante interessantes e quero então compartilhar com todos vocês. O que a gente fala quando está falando em flexibilidade? Flexibilidade. Então é adaptar o nosso pensamento e o nosso comportamento às novas situações. Né? Nós sabemos o que nós queremos ser, estamos vivenciando, então nós temos que ter uma certa disponibilidade para isso, porque senão, ao contrário, se nós ficarmos rígidos, resistentes, certo? O que vai acontecer? Nós vamos manter as nossas ideias de sempre, que não são mais hoje o que nós queremos. Hoje, na nossa vida, nós já temos ideias melhores do que ontem. Então, nós temos que ter flexibilidade para isso. Porque, com certeza, não podemos ter resultados diferentes se fizermos as mesmas coisas, né? Se nós fizermos sempre a mesma bobagem de botar o fogo no o fogão alto e queimar o arroz, não aprendermos a baixar o fogo, nós vamos queimar o arroz sempre. Então, isso, as nossas ideias são parecidas. Nós temos que ter possibilidade de mudar, pensar e alterar os nossos comportamentos. Porque é muito natural da gente uma certa resistência. Resistência é ficar naquilo, né? Não tem que pensar, tá bom assim, eu já sei. Certo? Mas o que acontece? Acontece que não vai adiantar nada se a gente ficar parado, né? Nós vamos deixar isso. Isso é do ser humano, porque para ser flexível nós precisamos de um pouco de esforço. Para mudar precisa esforço, né? Para crescer precisamos mudar. E às vezes a gente tem medo disso. Então nós vamos ver algumas coisas aqui que podem nos ajudar a enfrentar esse tipo de situação, né? Para a gente pensar hoje e depois. Mas a principal sempre é que Deus sabe o que está fazendo. Ele vai nos conduzir.
Nós não vamos nos perder se estivermos pensando em estar perto de Deus, né? E como a nossa amiga falou antes, aqui na palestra, que é muito boa, nós costumamos usar histórias, né? Jesus usava as parábolas, mas a gente usa histórias, porque faz a gente lembrar das coisas. E uma das histórias maravilhosas são as histórias que são as fábulas, né? Então existia um cara chamado La Fontaine, lá em 1800 e não sei o quê, que fez várias fábulas. Sempre o que são? São criaturas da natureza ou animais que têm princípios morais, naturalmente. Ele não colocava pessoas para não ficar ninguém chateado com ele, né? E aí, no fim, tem uma moral da história. Então, para hoje, e para o nosso assunto, a que cabe é a fábula do carvalho e do junco. Eu vou me permitir ler, porque eu acho assim que se eu contar, a leitura é mais interessante, que eu tirei do livro. Olhem que interessante, que maneira bonita de falar. Um carvalho de bom coração. Então vocês vejam bem que são criaturas, não são criaturas, são árvores, são elementos da natureza que têm as características humanas. Então ele começa assim: um carvalho de bom coração, porém superficial em seus julgamentos, porque acreditava muito na sua superioridade, olhou para o junco e falou: a natureza foi injusta com você. Carvalho dizendo para o junco: frágil como é, um passarinho é uma carga muito pesada. De fato, né? Ele verga. O mais fraco dos ventos o obriga a inclinar-se. Se tivesse nascido mais perto de mim ou fosse mais alto, eu poderia servir de escudo e protegê-lo nas tempestades. Devo acrescentar que admiro sua maneira de viver sem reclamar sua pequenez. Ele não era mau, o carvalho. Só era rígido. O caniço agradeceu e respondeu. Caniço ou junco, né? Tanto faz. Não se preocupe com a minha suposta fragilidade. Você se engana com ela. Por trás desta aparência delicada, existe uma força que me faz muito forte. Eu sou flexível. Eu me curvo, se preciso for, mas eu não quebro e volto ao meu lugar. Ele se inclina e volta. Na verdade, os ventos são até mais perigosos para você do que para mim. Mal acabou de falar e aconteceu um terrível vendaval, que implacável fustigou tudo. O carvalho e o junco são alvos dos ventos. A árvore enfrentou o vento forte, tentou a todo custo manter-se em pé. A cana dobrou, se inclinou, se adaptou. O forte, o carvalho, não resistiu ao vento violento que arrancou as raízes. Acabado o vento, o junco voltou à sua posição normal. Mas claro, é impossível, né? Mas aí diz depois, moral da história. Isso aí é de um livrinho de criança. Quem não oferece resistência à vida, segue em frente. Mas isso é bem verdade, né? Coisas muito duras tendem a quebrar. Tinha pensado em trazer um lápis, mas eu não ia quebrar o lápis, porque ele é duro, né? Mas e um canudo de tomar refrigerante? Se amolda. Então isso é uma lição que a gente vai adaptar para nós, claro, né? Não vamos nos curvar tudo, então vamos ter que pensar sobre isso. Que maravilha poder pensar. Então, vou trazer para vocês alguns dos pensamentos e das ideias que eu colhi. Uma das coisas muito lindas que eu vi, que eu achei, é que diz o seguinte: nas tradições orientais, vocês sabem que essas tradições orientais têm muita coisa, né? Muitos ensinamentos maravilhosos. Ensina que o mais poderoso elemento é a água, porque tem um alto grau de não resistência. De fato, né? Nós sabemos que uma água vai batendo e desgasta uma rocha. O mar escava, né, dentro das rochas. Nós sabemos
que uma água com força, sabemos por experiência própria, carrega tudo pela frente, né? Então, mas é uma água, ela é maleável, flexível. Por outro lado, quando ela encontra uma pedra que ela não pode carregar, o que ela faz? Ela vai pelo lado e segue em frente. Não fica parada, dizem os orientais. Não vê nenhuma vantagem em perder tempo e energia por um incidente natural. Olha que interessante essa lição para a nossa vida. Não perder tempo e energia com algumas coisas que não podemos mudar e que são naturais, né? Querer mudar certas coisas, mesmo na gente, é muito difícil. Nos outros, então, é um desastre, né? Mas mesmo na gente. Então, eles dizem isso. A água, o que ela faz? Se ela não consegue cavar, e devagarinho, às vezes, ela consegue, ela se desvia e segue. Por quê? Porque ela quer ir para o mar. O objetivo da água é ir para o mar. E o nosso? Não é o nosso objetivo. Nós temos uma missão, todos a mesma. Melhorar. Sermos melhores. Chegar mais perto do ensinamento de Jesus, que é amar. E para aprendermos a amar, que é um conceito grande, vamos fazendo pequenas coisas, né? Hoje, por exemplo, vamos conversar sobre sermos mais flexíveis, termos a capacidade de mudar nosso pensamento, certo? Cumprir a nossa missão. E não é uma missão grandiosa, não é isso que eu estou falando. A gente tem missão, todo mundo tem uma pequena missão, né? A da água é chegar no oceano. A nossa é melhorar, é ficar melhor. Tá? Então, entraves, detritos, sujeiras, pedras, galhos, são naturais do caminho, né? Nós temos. A água tem, nós também temos na nossa vida sempre, né? Mas não dá para perder tempo demais com esses detalhes, porque isso só atrasa. Quando tem muito galho, até que a água consiga passar, ela atrasou um pouquinho para o objetivo dela de chegar ao mar. Nós também vamos ter momentos de nossa vida que vai ter muita pedra. E nós vamos ir mais devagar, mas não vamos parar. E não vamos incomodar. Existe um hormônio que nós produzimos, o ser humano, cerebral, que se chama cortisol. Esse hormônio é um hormônio extremamente importante, ele é produzido em condições em que nós precisamos de uma resposta rápida, assim, tipo uma adrenalina um pouquinho diferente, num medo, numa situação. Mas isso aí é para produzir pouco e às vezes. Se produz muito, é tóxico. Você sabe o que produz muito cortisol? O estresse. O estresse de não conseguir tirar a pedra do caminho. O estresse de não conseguir mudar aquele que está ali do meu lado. Ou até mesmo o estresse que eu não consigo hoje ser tão boa quanto eu gostaria de ser. Estresse. Estresse cortisol. Provado, ciência, não sou eu que estou dizendo não. Tá? Estou dizendo porque eu li, é verdade. E o que acontece, o que gera muito estresse? Quando a gente está lutando numa luta sem chance. Parado no mau humor. Então a gente teve uma dificuldade grande, e às vezes são mesmo muito grandes. E daí nós não conseguimos ir para frente. Desliga um pouquinho, dá uma voltinha. Não fica ali batendo a tua mão para machucar, não é? Porque isso só vai te gerar o quê? Parar, cortisol e mau humor. E tu vai ficar paradinho ali. Quanto mais tempo tu ficar batendo naquela pedra, mais tempo tu vai demorar para chegar no mar. Falando da água ou nós nos nossos objetivos. Então, gente, se a gente ficar muito durão assim na vida, não pensar, não mudar atitudes, não ter uma atitude mais amorosa, né? Fazer da gente o que a gente quer fazer, nós vamos ficar parados, tá? Então, vamos ter toxicidade. Porque sim, o ser humano é muito teimoso. Isso é uma característica dos homens em geral. Pesquisa, investigação científica. Eu sou dessa área, então eu gosto de dar exemplos que eu estou familiarizada, né? Então, tu vai fazer uma pesquisa. Tu queres provar tal coisa.
Então, tu pensas como é que pode ser, faz experimento, né? Existem pesquisadores, e eu confesso que eu conheci vários, que eles acham que é de tal jeito. Então, eles acham que a resposta para aquela pergunta é X. Então, eles têm aquilo na cabeça, eles não olham para o lado. Eles fazem qualquer coisa para provar que é X. Aí eles fazem lá o experimento e não é X. Ah, não, mas é X sim. Não quero saber, é X. Tá? Ah, mas olha aqui, ó, é um X pequeno. Os caras mentem para si mesmo. Gente, nós não estamos fazendo pesquisa, né? Mas na nossa vida nós fazemos um pouco disso às vezes. A gente se engana. Ah, não, eu que tinha razão. Ah, não, eu que... A gente se engana bastante. Então, não vamos ficar parados e não vamos ficar nos enganando. Por isso, o assunto hoje é flexibilidade. É saber se mexer. Vamos continuar nesse assunto. Ainda na pesquisa, quando a pessoa avalia, abre a cabeça para poder avaliar alguma coisa, ela consegue entender aquela resposta, vamos dizer, do experimento, e aí trazer para ver como que fica a resposta final. Muito mais chance daquilo ser de verdade, né? E ficar para sempre. Porque se tu inventar uma teoria agora contra as evidências, obviamente isso não vai se sustentar muito tempo, né? Então, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser investigadores de nossa própria vida, avaliando o que nós estamos fazendo que é bom para nós e o que nós estamos teimando em fazer que não é bom. Ah, mas aí eu vou contra o meu orgulho. Bom, mas isso não é o assunto de hoje. Hoje é flexibilidade. Embora o orgulho esteja sempre nas nossas dificuldades, não é? Então, temos que reconsiderar. E lembrar ainda nessa fábula, né, que as ventanias essas são bem representativas. Porque nós temos essa tendência, né, a ficar parados. Então as ventanias nos carregam, nos levam a coisas, nos levam a pensar e a sentir. O que são ventanias? Bom, tem muitas. Mas, por exemplo, uma doença. Nossa, ou de um ser querido. Todo mundo pensa alguma coisa diferente, né? Muda um pouquinho quando há uma doença na família. A perda de alguém querido. Olha, uma pessoa que passa sem mudar nada numa situação dessa é bem difícil. Tá? Então, vamos entender isso. Não ficar presos ali, porque não sei o quê. Não adianta nada, só vamos sofrer mais tempo. Nós sabemos, gente, que tem muita gente, né, que fica presa nos assuntos. A gente conhece, se não vou dizer que somos nós próprios, mas sim, vou dizer que a gente conhece, né? Vamos deixar lá para a ilusão, pessoas que ficam presas numa bobagem, às vezes, ou numa coisa mais importante, muitas vezes, né? Fulano me fez, então nunca mais. Mas que coisa infeliz, eu tô presa naquele negócio, né? Então é muito ruim. Na verdade, isso acontece tanto aqui como no mundo espiritual. A gente ouve, né, manifestações de amigos nossos que já passaram para o outro lado, perderam o corpo, mas estão vivos, claro, né? E que levam mágoas e ficam muito tempo tristes, se sentindo mal, quando podia dar um jeitinho, dar uma pensada. E muitas vezes quando se fala com essas pessoas, né, nossos amigos, ninguém quer, não, eu tenho razão, não, eu não quero mudar. Como não, pessoal? Vamos nos mexer. Tá? Flexibilidade. Flexibilidade. Agora e sempre. Ah, mas então eu vou ser um Maria vai com as outras, não tenho personalidade, já não tenho as minhas ideias. Claro que não. Claro que não. Né? Eu, quando eu digo esse claro que não, uma partinha pessoal, eu lembro muito da minha neta. Porque quando eu digo alguma coisa para ela, ela não quer. Claro que não, né, vovó? Então, claro que não. Claro que não vamos perder nossa personalidade. Pelo contrário, estamos mostrando nossa força, né? Nossas convicções. Convicção, certeza não é
achar uma coisa e ficar toda a vida naquilo. Pô, Mati, se nós mudamos fisicamente, agora eu vou dizer para alguém aí que eu tenho 15 anos. Não é ridículo? Ah, mas eu acho que eu tenho. Um absurdo. Então, claro que são exemplos muito bobos, mas nós temos que saber que a vida muda. Né? A natureza tem seus ciclos, as coisas mudam, nosso entendimento muda. Isso é que é o mais lindo. A flexibilidade, a capacidade de mudar de ideia. Né? De não ser obrigado a pensar o resto da vida uma coisa que eu já não concordo mais. Que, vejam bem, que eu já não concordo mais. Não é que aquele ali me mandou mudar. Eu achei bom mudar. Eu vi situações, eu li coisas, eu ouvi pessoas, enfim. Ah, mas eu acho que então pode ser diferente. E aí eu decido mudar. Porque se eu me mantiver, não, é daquele jeito, minha vida vai ser bem menos feliz e bem menos proveitosa, né? Porque eu vou ficar preso naquele negócio. Nós sabemos que isso é verdade, né? Não estou trazendo nenhuma grande novidade aqui. Estou trazendo ideias para a gente pensar, melhorar nossas chances, né, de mudança. O próprio Jesus, não dá para deixar de citar, né, já contou para nós uma coisa, que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele permanecerá só. Mas se ele morrer, ele produzirá fruto. Claro que isso aqui tem várias interpretações. Hoje eu vou puxar para a nossa ideia de hoje. Quer dizer, tu morres uma ideia para frutificar outras. Então, aquilo que eu... não, para quê? Todo mundo já teve um sofrimento bobo. Porque simplesmente sofrer não leva a nada, né? A gente sabe. Sofrer não resolve. Né? Quando a gente tem um filho e dá um castigo, até uma palmada, né? Adiantou a palmada ou foi a ideia que adiantou para ele? Não adianta nada. Então, se sofrer, não é o que Deus quer e não nos resolve. Não estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para aprender. E para aprender, vai ter que errar. Ah, daqui a pouco a gente fala sobre errar. Então, quando a gente muda de ideia sobre uma determinada situação ou sobre uma pessoa, porque isso acontece. Aquela pessoa que me fez lá, falou mal de mim e tal, mas no fim ela tem outras qualidades. Então, vale a pena manter essa pessoa, não preciso ficar brava com ela, né? Mas se ainda assim, quando nós mudamos, permanecemos inflexíveis, arrogantes, né? Eu que sei. Só estamos nos aproximando do quê? Da infelicidade. Porque uma pessoa assim não pode ser feliz. Não se enganem. Essas pessoas que se acham e não sei o quê, não é verdade. É um falso. A verdadeira felicidade está em tu estar bem contigo. Não tem outro jeito. Certo? Então, nós temos que fazer isso. Porque nós somos, pessoal, o que hoje aqui? Cada um de nós. Tudo que nós vivemos, né? Tudo que nós já fizemos, tudo que nós fomos. Nesse exato momento nós estamos mudando alguma coisinha na cabeça, pensando alguma situação que daqui a pouco vai lembrar, né? Amanhã ou depois, pá, mas o junco, hein? Pá, e o carvalho? Né? A gente vai ter umas ideias dessas, porque a gente está sempre mudando. A nossa maneira de ser hoje, de fazer as coisas, né? Como nós sentimos, né? Muitas vezes, isso é produto das nossas vivências. Então, Chico Xavier dizia que tu não pode mudar o teu passado, mas tu pode construir um futuro. Então, se nós hoje somos as nossas vivências, vamos mudar o que for legal, que a gente achar que deve mudar, certo? Então, padrões de comportamento diferentes. Porque quando tu consegue, isso aí a gente vê bastante, né?
Aluno é uma ferramenta de aprendizado maravilhosa. A gente vê que um aluno está lá fazendo aquela coisa, quando ele consegue se abrir e mudar um pouquinho, é impressionante o desabrochar. E assim somos nós. Se nós pensamos, somos seres pensantes, sentimos que é diferente e conseguimos mudar, formamos novos padrões de comportamento. E aí aquilo vai ficar fácil. Às vezes é difícil no início, né? Fazer uma determinada coisa. Vir aqui hoje, às vezes não é tão fácil. Mas aí tu vem, aí tu acha bom hoje, amanhã tu não... E aí as coisas vão melhorando. Então, mudar. E isso é flexibilidade. Abertura para mudar. Não tem que mudar, não tem que nada. É poder mudar. Abertura. Estar disposto a ver melhor o mundo, né? Porque nós somos, então, parte desse mundo em completa evolução. Assim como nós evoluímos muita coisa na nossa vida, né? Imagina, alguns poucos aqui conhecem um mundo sem celular, né? Ah, não, mas então eu não gosto do celular. Como não gosto do celular? O celular é uma ferramenta maravilhosa. Como que não vou gostar? Eu tinha um amigo, juro, vocês podem rir, mas é verdade o que eu vou contar. Olhava para mim e dizia assim, eu não gosto de máquina de calcular. Mas não é uma coisa para ter afeto, né? Não tem que gostar ou desgostar da maquininha. Então faz uma conta enorme. Né? Ele era da área contábil, que não é minha área, mas ele dizia isso. Ah, eu prefiro fazer na mão, não gosto de máquina de calcular. Mas é um atraso, né? Olha a trabalheira que ele tinha, e ele era bom. Um dia, claro que ele se rendeu, né? Mas quando ele dizia isso, eu ficava só olhando, assim, achava muito interessante. Então, aprender a pensar, isso a gente já faz, né? Mas vamos aproveitar o nosso pensamento para mudar o que a gente quer. Ah, mas aí essa mudança é porque eu vou ceder, eu vou dar no meu braço a torcer para aquele ali. Tá, e daí? Não é melhor a gente ser mais feliz e dar o braço a torcer? Ah, é difícil, não estou dizendo nada disso que eu acho fácil. Acho tudo muito bom, quero aproveitar tudo também. Espero pensar bastante sobre isso ainda. Mas, às vezes não é fácil ceder, né? Mas persistir. Meu querido pai dizia uma bobagem. Errar é humano, persistir é burrice. Acho que isso deve ser uma frase conhecida, imagino eu. Então eu lembro bastante disso. Então, tem que aprender. E aprender, gente, também que a vida não é sempre a mesma coisa. Ali estava o carvalho e o junco, tranquilos, né? Na serenidade, conversando, batendo um papo. De repente vem um vendaval. Muda tudo. Entendeu? Desbarranca o rio, sei lá o quê. Então a nossa vida vai ter essas coisas. A nossa vida não é parada. E faz parte. Vamos aceitar isso como fazendo parte da vida. Né? A gente quer mandar em tudo, mas faz parte. Porque a nossa verdadeira firmeza depende de flexibilidade, da capacidade de mudar. E aí, né, quando a gente começa a pensar assim, nossa capacidade de mudar, de pensar, isso depende, claro, de viver, né? E depende, claro, de errar. A palavra feia, né? Erro. Será que a gente chama de erro quando uma criança de 1 ano, sei lá o que, está aprendendo a caminhar e cai? Ah, ele errou? A gente não chama, né? Erro é uma palavra pesada. É natural. Para nós também, pessoal. Tem que aprender a caminhar, tem que aprender a cair. Tudo isso faz parte. Então, a gente segue usando erro por falta de uma palavra melhor. Eu até tentei, mas não achei. Tá? Nós temos, é nosso direito, vamos dizer assim, errar. A gente aprende muito com o erro. Muito. Existe uma teoria de aprendizado que é essa. Tu deixa errar a criança, deixa ela fazer como quiser, para fazer bobagem, e aí ela vai aprender a fazer certo. Mas se a gente puder ler, né, o nosso querido evangelho,
Se a gente puder pensar com um amigo, conversar e não precisar fazer a maior bobagem, melhor. Podemos aprender também no acerto, tá? Mas errar é nosso direito. Faz parte. Porque tem um autor que é muito legal, que é o Remédio, que ele diz que a soma dos nossos erros se chama experiência. Tá? Nós ainda erramos mais do que acertamos. Então vamos aprender, não vamos ficar, como eu erro. Não, bobagem isso aí. Ficar preso, não vamos ficar preso. Então, na verdade, são experiências, né? Talvez seja uma palavra que pode ser usada em vez de erros. Claro, alguns não foram adequados, é verdade. Né? A gente faz às vezes umas bobagens. Então, na próxima vez, eu vou tentar fazer melhor, né? Porque, na verdade, quando eu fiz aquela bobagem, por que a criança não consegue caminhar? Caminhar é um desequilíbrio, né? A pessoa está parada, se ficar paradinha, não caminha. E não se desequilibra. Para caminhar, tu tem que botar um pé para frente e levar o corpo para equilibrar, e assim tu vai caminhando. É um desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. É assim que a gente anda. Tá? Nem nos damos conta, né? Ou seja, experiência. Né? Nós não precisamos pensar em algumas coisas, como respirar. Né? Muitas vezes, gente, tem muita coisa, né? Esse do caminhar eu acho bastante interessante, porque isso é um desacerto, certo? Porque se tu olhar anatomicamente, não era para caminhar um negócio comprido assim que nem nós. Tá? Mesmo baixinha como eu, mas igual. Tá? Então, é um desequilíbrio. Então, a soma dos nossos erros é a experiência, e porque a gente ainda não sabia. Aí a gente entraria aqui numa seara linda, que eu não me sinto capaz, que é o perdão, o auto-perdão. Isso é uma coisa para um dia desse alguém aí bem capacitado tentar falar sobre isso. Mas é isso, gente, a gente faz. Porque vamos dizer assim, ó, tu tem a opção de fazer uma coisa. Eu vou fazer aquilo porque eu sei que aquilo me faz sofrer. Não conheço essa pessoa, vocês conhecem? Eu vou errar porque eu quero errar? Como assim? Eu vou fazer aquilo porque vai me fazer mal? Não, né? Até algumas bobagens que a gente faz, nunca na hora a gente está pensando no mal. Pensando que vai ser bom, que é agradável, sei lá. Então, assim, ninguém escolhe ser infeliz. Ah, eu quero ser infeliz. A gente às vezes escolhe sem se dar conta, porque fica preso nas coisas, remoendo, mas não é uma escolha assim, eu quero ser infeliz. A gente acaba se fazendo infeliz, mas não é assim. Ninguém escolhe o pior. Eu vou escolher, sei lá, uma coisa bem ruim aí. Vou escolher que eu vou ser atropelado. Como assim? Ninguém escolhe ser o pior. Por que nós muitas vezes passamos pelo pior? Porque não sabemos escolher. Porque ainda não entendemos. E porque muitas vezes insistimos no erro, ou seja, não temos flexibilidade. Então, gente, nossa maturidade espiritual, que é o que nós estamos construindo aqui, é adquirida em várias experiências. E para que a gente aprenda com as experiências, precisamos ter a capacidade de olhar isso, de rir de nós às vezes, na nossa bobagem, né? Ai, fiz olha só que bobagem que eu fiz. Tá, vamos para frente. Nós somos às vezes sérios em excesso, nos cobramos muito, né? Nós podemos já ter um certo grau de felicidade, ou de não infelicidade, pelo menos. Tem alguns momentos que são difíceis mesmo, mas muitas vezes nós podemos ter uma alegria, dar um sorriso, né? Falar com alguém. A maioria de nós tem alguém que gosta da gente. Né? A grande maioria das pessoas tem alguém que se importa. Isso é uma grande coisa, né? Agora, vamos nos abrir para aprender, né? Então, ninguém escolhe ser infeliz, tá? E o mais importante, assim, sem erro, não se aprende.
Não existe um sábio mais sábio. Esses gênios aí, eles erram às vezes. Por isso que eles ficaram gênios depois. Genialidade é tu aprender a errar uma vez e nunca mais. Isso é genialidade. Claro, eles têm ideias maravilhosas, né? São inspirados. Mas assim, ó, todo mundo erra. Tanto que para os alunos do colégio não se exige uma nota 10, né? Para passar. Ele tem que ter um conhecimento assim. E assim nós também. Como assim passar? O que essa guria está dizendo? É que nós estamos e sabemos que o nosso mundo, e chegamos aqui nesse estágio através de muitos erros. Ah, mas ainda tem. Sim, claro que sim. Estamos nesse mundo que já foi um mundo primitivo, bem pior, assim, em termos de conhecimento, né? De amorosidade. Estamos num mundo ainda de expiação, muito para aprender, muito que aprender. E queremos e estamos começando a passar para um mundo de regeneração. Então, agora, nessa hora, né? Nesse 2025, e durante esse... Isso não é uma mudança para acontecer em 100 anos, né? Isso vai demorar, são gerações. Tá? Vamos aproveitar a nossa vida, né? Vamos tentar ficar mais felizes, tá? Porque nós nunca chegaríamos aqui. Então, essa é mais ou menos a ideia das coisas que pesquisei. Tá? Como diziam meus alunos, prof, tu sempre acaba a aula antes. Eu sou muito capaz de fazer isso, porque eu falo bastante rápido, mas acho que consigo ir, que vocês entendam as ideias que eu vi. Flexibilidade, capacidade de aprender e mudar. Quando eu achar que devo, certo? E quem pode mudar a mim, sou eu. E quem pode mudar a meu irmão que está aqui, quem é? Ele. Né? Quem é que pode te mudar, Gabriel? Tu. Eu não vou mudar alguém, certo? Eu tenho que me mudar. E como que eu mudo? Observando, aprendendo, vivendo. E aí, com os erros e com os acertos também. Também. Ufa, temos alguns, né? Que bom. E essa questão de não ficar turrão, entendeu? Porque, gente, o Carvalho é lindo, coitado do Carvalho levou a fama aqui, né? Mas a ideia dele é que ele é duro, né? Então, assim, ó, quebrar um troço duro, muito difícil. Mas uma coisa flexível, tu já consegue, né? Uma vez falaram, dona Ana, uma frase, tipo assim, que o erro é nosso professor, eu nunca mais me esqueci dessa frase. Professor bom, bom professor, tá? E a gente tem chance de repetir o ano. Mas, isso eu digo para minha neta, se tu prestar atenção na aula, se tu estudar, talvez o ano que vem tu possa aprender outras coisas. Não precisa repetir as mesmas coisas que tu já achou chata. Por quê? Ela me diz bastante isso, né? Como uma menina, adolescente, pré-adolescente, ela tem... Vocês não querem estudar, né? Ela diz, mas é muito chato. Eu digo, pois então, tu quer repetir a chatice? Ou tu quer ir pra frente? É. Então é isso que nós temos que pensar para nós. A gente repete as coisas. Porque a gente não para pensar. Então é isso, meus amigos, que eu trouxe, que eu desejo a todos. Tá? Desculpem acabar um pouquinho antes, mas nem é tanto. Tá? E nesse momento, então, quero convidar todos a agradecer comigo e dividir com vocês esse sentimento aqui que eu estou tendo de uma grande alegria por participar dessa festa da espiritualidade, dessa festa de amor, de equilíbrio, de boas vibrações. Que todos nós possamos, então, seguir com isso, levar conosco, espalhar no nosso caminho. Chegando em casa, pensar
Um pensamento que seja bom, certo? Quem está em casa pensa também, né? E que possamos nos encontrar muitas vezes em ideias e muito, muito em nossos corações, porque a verdade é que somos todos companheiros, parceiros, irmãos de caminhada em Jesus e agradecemos, Senhor, por toda essa oportunidade e que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigada.